Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, e o vídeo de hoje é uma aula que foi retirada do nosso novo curso que foi lançado há pouco lá na Udemy, que é o curso de Segurança da Informação e Hacking Volume 2, focado no nível intermediário. Então dá uma olhadinha no curso, o primeiro link na descrição do vídeo é um link que já tem um cupom de desconto, você vai receber 12% de desconto para estar adquirindo esse curso. Ele é um curso que foca muito na parte do Red Team e do Blue Team, então você vai estar aprendendo um pouco mais sobre invasão e também como desenvolver uma infraestrutura segura. Nesse curso você também vai aprender mais sobre engenharia social e sobre desenvolvimento de documentos e treinamento para pessoas, para colaboradores de empresas. Então é isso. Espero que você curta essa aula gratuita disponibilizada aqui no YouTube e que você acesse a nossa página lá na Udemy e adquira o curso ou conheça os outros cursos desenvolvidos por mim lá, beleza? Então é isso. Muito obrigado, tenha um bom vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Bem, então vamos para mais uma aula do módulo de defesa e hoje a gente vai falar de IDS, HIDS, NIDS e IPS. Essas siglas todas parecem não fazer sentido nenhum e se você nunca leu ou nunca ouviu falar sobre nenhuma delas, essa aula vai ser bem interessante porque é um conhecimento muito válido e muito utilizado pelo Blue Team e pela infraestrutura de uma empresa que tem um setor de segurança da informação ou uma empresa que preza pela segurança da informação. Então vamos começar pelo IDS, que é o Intrusion Detection System, ou Sistema de Detecção de Intrusão. Ele é um sistema ou um software responsável por detectar anomalias em rede e informar, alertar ou acionar algum outro sistema de proteção, como um IPS ou um firewall. O IDS apenas detecta a intrusão e não trabalha em cima destes dados, tá? Então, o IDS, ele basicamente faz a detecção de anomalias na rede, como, por exemplo, se ocorrer alguma anomalia de muito tráfego para um computador só, ou alguém acessou algum site estranho e está fazendo muitos downloads, muitas requisições. Então ele consegue fazer essa detecção e enviar um alarme para alguém. O IDS ele apenas verifica, tá? Ele apenas analisa, ele não consegue tomar nenhuma ação disso. E ele detecta quando já está acontecendo o erro. Então, se um computador pegar um ransomware e começar a enviar muita requisição, ele detecta. Mas ele detecta quando o problema já está acontecendo, ele não consegue premeditar isso através de pacotes de rede, etc. E o IDS ele é dividido em duas categorias, o HIDS e o NIDS. O IDS ele tem essas duas categorias que é, basicamente, o HIDS é baseado em hosts, que é o Host Intrusion Detection System, que é basicamente instalado um IDS em cada host, em cada computador, em cada dispositivo da rede. Então, por exemplo, se eu tenho 15 máquinas na minha rede, eu vou instalar um IDS em cada máquina. Então, o IDS vai fazer a verificação única e exclusivamente daquele computador, daquele dispositivo. E também existe o NIDS, que é o Network Intrusion Detection System, que é baseado em rede. Então, um equipamento, né, um servidor, alguma coisa assim, ele fica escutando tudo que passa pela rede, independente para qual computador que vai, ou se é só uma comunicação do roteador com switch gerenciável, alguma coisa assim, mas ele verifica tudo que passa pela rede. E ele pode ser configurado de duas maneiras, como um sniffer, ou seja, como um roteador, ele pode ser um roteador central, toda a informação que entra e sai da rede passa por ele, então tudo tem que passar por ele, ele é um equipamento essencial para o funcionamento da rede, ou ele pode ser utilizado com a configuração de port mirroring, ou espelhamento de porta. Você vai lá no seu switch gerenciável e espelha uma porta que vai exclusivamente para o NIDS. E aí o que acontece? A informação não passa diretamente por ele, a informação chega até ele, mas é uma cópia. Por exemplo, se você envia um ping para o servidor do Facebook, você vai enviar esse ping do seu computador para o servidor do Facebook e uma cópia dessa informação vai ser enviada
para o NIDS fazer a verificação se é uma comunicação ok ou não. Então é como se fosse uma cópia de informações. Tudo que passa pela rede é copiado e enviado exclusivamente para o NIDS. Então tudo depende também da configuração da sua rede, da sua necessidade, porque para fazer uma configuração de sniffing você precisa de um servidor parrudo, um servidor potente que consiga trafegar tanto a ida quanto a volta dos pacotes sem atrasar, sem gerar lentidão na comunicação interna da sua rede para fora. E se você está com NDS, tem que tomar cuidado também, porque quando você faz um espelhamento de porta, um port mirror, você acaba gerando lixo. O próprio port mirror ele gera lixo de camada 2, que é a camada de enlace, e gera aí pode gerar um conflito na hora da análise das informações. Então quem analisa essas informações do NDS com configuração de port mirror tem que estar ciente que vai gerar lixo. O espelhamento de porta gera lixo de protocolo, gera lixo de verificação de pacote. E aqui a gente tem exemplos de NDS e de HIDS. Lembrando que algumas dessas ferramentas são híbridas, ou seja, elas funcionam tanto em rede quanto em host. Na parte de rede, a gente tem o Snort, o Suricata, o OpenWIPS e o Brow. O Snort e o Suricata, eles funcionam tanto em rede quanto em host. Tá? O Snort eu acho que não. O Snort ele funciona em rede, mas ele é um IPS também. E o Suricata, se eu não estou enganado, ele funciona como NIDS e funciona como IDS. Como lá na parte do host, a gente tem o OSSec, o Sagan, o Samhain e o File2Ban, que são específicos para host. O OSSec, o que está em negrito, são os mais conhecidos e os mais utilizados, tá? Que é no caso o Snort e o OSSec. E na parte de host, se você tem uma rede com MacBook, não se preocupe, porque o Samhain e o File2Ban, eles são compatíveis com o MacBook. No Windows a gente tem o OSSec que funciona perfeitamente e todos os 4 são versionados para Linux também. E na parte de network, como você vai estar armazenando isso num servidor, geralmente é Linux, então eles são mais voltados para Linux, mas o Snort também tem uma versão para Windows. E agora a gente fala do IPS, que é o Intrusion Prevention System. O IPS tem o poder de fazer alguma ação específica ao encontrar uma vulnerabilidade. Por exemplo, ao verificar que o IP 192.168.0.100 está enviando pacotes demais para o roteador, um ataque DOS, o IPS pode solicitar que o firewall bloqueie o IP na rede por 5 minutos. Então, o IPS ele tem o poder de ação. Ele tem o poder de bloquear, ele tem o poder de diminuir o tráfego, ele tem o poder de banir da rede. Então o IPS ele possui ação. E ele é um sistema que é focado na prevenção. Então ele consegue verificar o problema antes dele acontecer. Como por exemplo, você está baixando um ransomware. Tá? Você está lá baixando o ransomware e o IPS consegue verificar pelos pacotes que é o ransomware. Então, antes do ransomware fazer efeito, ele já bloqueou o ransomware. Então, ele não vai se propagar na rede. Então, o IPS ele tem esse poder, tá? Ele tem o poder de fazer o bloqueio antes do problema. É claro que isso não é regra, mas o IPS ele tem o poder de bloquear antes e também o poder de fazer alguma ação. E exemplos de IPS, a gente tem o SolarWinds Security Event Manager, o Snort também é um IPS, o Security Onion, o Brow, que é um IDS e um IPS, o WinPatrol e o OS Carry. O Snort novamente na lista, em negrito. Dizem que o SolarWinds Security Event Manager é um ótimo software para IPS, só que ele é pago. Tá? Então esse aqui é um software pago, ele tem o free trial, mas aí fica a seu critério. E a gente falou tanto dele, o porquinho da Cisco. Sim, o Snort. O Snort é uma ferramenta que ela é open source, você pode fazer alterações nela. Ela é uma ferramenta gratuita, mas é claro que existe os serviços pagos pela Snort. A Snort é uma ferramenta muitíssimo utilizada como IDS e IPS, que é mantida pela Cisco, uma das maiores empresas de desenvolvimento, fabricação de software e hardware em rede do mundo. Tá? A Cisco ela é uma empresa que faz muito serviço bem feito, os equipamentos da Cisco são fantásticos e eles também englobam aí com Snort, que é extremamente conhecido na parte de segurança da informação e Blue Team.
e o Snort que a gente vai estar utilizando para nossa aula prática, tá? A gente vai estar utilizando um conjunto de ferramentas muito bacana na nossa aula prática, que é um Snort com um iptables como Firewall e o Guardian. O Guardian que é um script muito bacana que faz o acionamento do iptables para o bloqueio automático de algum IP. Então a gente vai estar com um IDS e um IPS na mesma máquina e espero que dê tudo certo nessa aula prática. Se não der certo a gente dá um jeito para dar, não tem jeito, né? Então é isso, basicamente essa foi a apresentação do IDS, IPS, HIDS e NDS para você. Eu espero que você tenha entendido. Lembrando que isso é um básico para você ter uma noção do que são essas ferramentas de Blue Team, mas eu aconselho que você se aprofunde um pouco mais e entenda cada feature de cada um desses tipos de ferramenta e também dê uma olhadinha nas principais ferramentas que é o Snort e o OSSEC, no meu ponto de vista, porque são realmente ferramentas gratuitas e ferramentas que são extremamente bem utilizadas. O Suricata também vale a pena dar uma olhada. O Suricata é uma incrível ferramenta e ela também é gratuita. Ela tem diversas opções, também é muito utilizada na parte de segurança, mas é menos do que o Snort. Mas é ainda uma ferramenta muito potente. Espero realmente que você esteja gostando desse módulo de defesa e a gente se vê na próxima aula.